Austrália, um país vasto e plano habitado por alguns dos animais mais reconhecíveis e icônicos do mundo. A maioria dos marsupiais do mundo evoluiu e prosperou na Austrália, e se tornou o grupo dominante de mamíferos na ilha, como resultado da separação que a região experimentou dos continentes principais da Ásia e da América do Sul. Grandes extensões de deserto dominam a paisagem a oeste, enquanto florestas tropicais, bosques e áreas úmidas podem ser encontrados a leste e ao sul. No extremo leste ficam as montanhas, e ao longo dos 16 mil milhas de costa ostentadas pela nação, estão presentes costas e penhascos biologicamente ricos. Até mesmo os mares ao largo da costa da Austrália estão positivamente florescendo com vida. A Grande Barreira de Coral suporta 9.000 espécies conhecidas de animais, e contando, enquanto os oceanos profundos abrigam muitas espécies de grandes criaturas pelágicas. É o sonho de um amante da vida selvagem nos dias de hoje. Então, você não ficará surpreso em saber que a Austrália teve um passado muito rico ao longo de sua história natural. Na verdade, os fósseis mais antigos já encontrados se originam desta massa de terra titânica. Pequenos traços de cianobactérias de 3,5 bilhões de anos atrás. Uma clara indicação de que a evolução se apossou desta terra desde o início. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma aventura através do profundo tempo australiano, do Cambriano ao Pleistoceno. Ao longo do caminho, encontraremos estranhas formas de vida alienígenas nos mares primordiais, o elenco único de dinossauros e a incrível megafauna do Cenozoico. Junte-se a nós enquanto descobrimos as criaturas pré-históricas da Austrália. Austrália. Você pode se surpreender ao descobrir, enquanto fazemos nossa primeira parada neste tour pelo tempo, que a Austrália, frequentemente referida como Down Under, estava na verdade localizada no hemisfério norte, neste ponto no tempo, tocando apenas o Equador. Isso foi cerca de 500 milhões de anos atrás, e a primeira vida complexa estava começando a explodir em existência nas quentes águas rasas australianas. Esponjas primitivas formavam recifes ao longo das costas, que viviam filtrando algas para dentro de seus corpos a partir da água. Os ancestrais de todos os animais modernos da Austrália foram estabelecidos até o final do Cambriano, alguns dos quais estavam começando de forma mais familiar do que você pode esperar. Gastrópodes, como caracóis, estavam evoluindo no Cambriano, e mariscos, como moluscos bivalves, começavam a aparecer no fundo do mar. Ostracodes, uma classe de minúsculos crustáceos, também estavam presentes, e em direção aos estágios finais do período, os primeiros cefalópodes compunham o principal estoque de predadores desses mares. Algumas dessas primeiras criaturas marinhas, no entanto, eram muito irreconhecíveis. Você pode ter ouvido falar ou visto imagens de Euaxia, um animal de corpo mole e redondo que era coberto por uma camada de escamas e 2 fileiras de espinhos para protegê-lo de predadores. Essa criatura se movia pelo chão muito parecido com uma lesma, com um único pé avançando pelo sedimento do fundo do mar, enquanto pegava partículas de comida que caíam com sua boca escondida. Também presente nos primeiros mares australianos, havia um animal chamado Nisonectris, um animal semelhante a um girino de 17 centímetros de comprimento, com uma cabeça larga e uma cauda parecida com uma pá. Dentro desta cauda estava o que os cientistas chamam de notocorda, essencialmente uma protocoluna vertebral. Isso indica que Nisonectaris pode ser um possível ancestral de toda a vida vertebrada moderna da Austrália.
A notocorda eventualmente daria origem à coluna vertebral, proporcionando-nos todo o mundo dos vertebrados. Se não fosse por criaturas como Nisonectares, evoluindo essa característica de volta no Cambriano, você não estaria assistindo a este vídeo agora. Na era da divisão mineral, a vida se mantinha aquática. A falta de vida vegetal e a atmosfera hostil em terra tornavam incrivelmente difícil para a vida vertebrada ou invertebrada se sustentar terrestremente. A vida sob as ondas quentes da Austrália, no entanto, continuava a se desenvolver e evoluir. Dentro desses mares rasos, grandes cardumes de arendaspes estavam se formando. Esses pequenos peixes, com apenas 15 centímetros de comprimento, não tinham nem mandíbulas nem barbatanas. Para comer, simplesmente filtrava comida para a boca a partir da água ao redor. E para nadar, simplesmente batia sua cauda achatada verticalmente de esquerda para a direita. Esses peixes eram blindados, protegidos por escudos resistentes em seus corpos e placas blindadas em suas cabeças, a fim de se defenderem contra as garras agarradoras dos euripterídeos, gigantes primos marinhos dos escorpiões modernos. À medida que o período avançava, os predadores assumiam formas novas e bizarras. Os cefalópodes que estavam se estabelecendo no final do Cambriano agora eram as maiores criaturas nos mares australianos, com criaturas como o Endoceras, um parente do Nautilus de 3 metros de comprimento, dominando o local. Esses terrores tentaculados eram predadores de emboscada que ficavam escondidos no fundo do mar, talvez parcialmente enterrados por sedimentos antes de irromperem em vida para surpreender a presa que passava. O período siluriano seguiu o ordoviciano, que durou de 436 a 408 milhões de anos atrás. Os euripterídeos, até este ponto, haviam se transformado em algumas das criaturas mais resistentes do planeta, e alguns de seus fósseis traço são realmente muito importantes. Foram encontradas pegadas de euripterídeos na Austrália Ocidental, que são, pelo que sabemos, as primeiras evidências fossilizadas de animais caminhando em terra. A evolução das plantas terrestres no Siluriano permitiu que esses animais chegassem às margens antes de se moverem mais para o interior. Quando a Era dos Peixes chegou, às margens da Austrália, ela não ficou por muito tempo. Alguns dos mais estranhos predadores piscianos de todos os tempos nadaram nos rios e mares da Austrália durante o período devoniano, criaturas que fariam os peixes mais estranhos dos dias atuais parecerem mansos. Grifonatus era uma dessas criaturas. Um peixe predatório com uma mandíbula curva e afiada que teria sido usada para capturar presas infelizes. Parecendo algo no espectro entre ictiosauro e lúcio, essas criaturas teriam patrulhado as vias fluviais da Austrália durante o Devoniano, e apesar de sua aparência temível. Eles mediam apenas 60 cm. Um pouco maior era o Gulugongia, um tipo de peixe risodon nomeado após a cidade de Goolooong, Nova Gales do Sul. Este peixe ostentava muitos dentes agulha-like, escondidos dentro de uma longa boca estalante, que teriam sido usados para se banquetear com pequenos peixes e invertebrados em seu lar fluvial. Ainda mais estranho era o Placolepis, um tipo de peixe placodermo blindado, com 4 barbatanas semelhantes a membros e uma longa cauda afilada. Este peixe era protegido por camadas grossas de placas ósseas na cabeça e no corpo, o que significa que estava relativamente seguro de predadores. O peixe mais estranho que patrulhava os oceanos australianos no período devoniano era, sem dúvida, o Peturiaspis, que parecia algo como um peixe usando uma máscara de Halloween alienígena.
A armadura resistente, que revestia toda a cabeça deste peixe, formava estranhas protuberâncias semelhantes a espinhos. Atrás da cabeça e no focinho, fazendo com que parecesse uma espécie de peixe-espada fantástico. A Austrália é conhecida por sua vida selvagem extrema, mas o período devoniano mostrou ao mundo o quão estranho ele poderia ser. Os pântanos profundos e turvos da Austrália carbonífera escondiam uma verdadeira fera. Em outras partes do mundo, os principais predadores dos ecossistemas carboníferos eram os artrópodes e os primeiros tetrápodes. Mas a Austrália abrigava algo muito diferente. Visto do topo das altas árvores da floresta, alguém poderia ter tido a sorte de avistar uma sombra colossal deslizando abaixo da superfície da água. Uma sombra com mais de 6 metros de comprimento. Essas silhuetas gigantescas pertencem à baramida, um colossal peixe de água doce predador. O maior vertebrado desses pântanos estagnados, baramida, era um peixe risodon, um grande membro de um grupo que cresceu enormemente durante os períodos devoniano e carbonífero. E o parente americano da baromida, Rhizodus, foi o maior peixe de água doce de todos os tempos, com 7 metros de comprimento. Na frente deste torpedo muscular estava um conjunto de presas afiadas como agulhas, usado para ter uma firme aderência em presas escorregadias que habitam o pântano, como anfíbios e outros peixes. Surgindo da escuridão para emboscar sua presa, baramida teria agarrado sua refeição em potencial da superfície da água do pântano, ou talvez até da borda da água antes de arrastá-la para baixo, golpeando a vítima infeliz até a morte. O carbonífero australiano, no entanto, abrigava uma miríade de outras criaturas, muitos deles sendo tetrápodes primitivos, os primeiros animais de 4 patas, alguns dos primeiros vertebrados a sair dos pântanos e ir para o chão da floresta. Entre eles estava o Osinodas, uma criatura que precedeu os anfíbios, descoberta em 1996. Seus fósseis têm cerca de 333 milhões de anos, e um em particular tem um fato interessante ligado a ele. Anocinodos rádios é o osso patológico mais antigo conhecido de qualquer tetrápode, que a criatura foi mostrada ter fraturado como resultado de uma ferida. Talvez nunca saibamos como isso foi sustentado. Talvez tenha se tornado a vítima azarada de um ataque de peixe gigante, ou talvez tenha se saído pior em uma luta para impressionar um parceiro. Esta é uma das descobertas de fósseis mais impressionantes da Austrália. Os fósseis australianos do período Permiano, que começou há 286 milhões de anos e durou até 245 milhões de anos atrás, são poucos e esparsos, devido à era do gelo em que a área foi mergulhada no final do Carbonífero. A Austrália agora estava situada bem mais ao sul do que no começo dessa jornada pelo tempo. Como resultado, essa era do gelo atingiu a Austrália com muita força e vastas camadas de gelo cobriram a Terra. Muitas espécies do Carbonífero que se adaptaram aos pântanos mais quentes e aos mares temperados pereceram nas baixas temperaturas. Mas a vida se agarrou. A Austrália, como todos os outros continentes durante o Permiano, fazia parte de um supercontinente global, a Pangeia. Ao redor da Pangeia havia um oceano global, o Pantalassa. É deste oceano que vem grande parte do nosso conhecimento sobre a vida animal da época. Moluscos bivalves dominavam as costas rochosas durante a Era do Gelo, mas a vida começou a se diversificar novamente quando o mundo aqueceu, em direção à parte média do período. Estes incluem várias espécies de moluscos, estrelas do mar,
braquiópodes e crinoides, e até mesmo alguns peixes primitivos. A vida terrestre permaneceria rara no registro fóssil por um tempo, mas, por enquanto, os mares estavam prosperando. Quando ocorreu o evento de extinção do Permiano, seguiu-se um cenário horrível de atividade vulcânica em massa. E como resultado, a Austrália ficou com apenas 10% de suas espécies. O Mesozoico chegara. Em outras partes do mundo, répteis gigantes, alguns deles dinossauros, dominavam a Terra no final do Triássico. Mas na Austrália, como invariavelmente acontece na vida selvagem, mudanças foram vivenciadas. As criaturas mais grandes e impressionantes do Triássico na Austrália não eram os dinossauros, ou mesmo os répteis arcossaurianos, mas os temnospôndilos. Esses anfíbios primitivos eram diversos durante o Triássico, mas a Austrália viu uma diversidade excepcional. Microposaurus talvez tenha sido o mais espetacular. Um predador do tamanho de um crocodilo com uma característica facial estranha. 2 dentes afiados que se projetavam da mandíbula inferior através de suas narinas. A principal teoria dos cientistas sobre o uso desses dentes é que eles ajudavam a criatura na alimentação, ou eram usados para lutar com membros rivais da mesma espécie. Mas Trachossuchus era outro temnospôndilo australiano do período Triássico. Com 70 centímetros de comprimento, esse pequeno predador de emboscada se parecia com uma salamandra gigante moderna, com uma cabeça larga e achatada e uma longa cauda em forma de remo. Esses temnospôndilos provavelmente se escondiam entre fendas de rochas em riachos e rios, esperando pacientemente por um peixe passar, antes de capturá-los com suas largas e cavernosas mandíbulas. Paraciclotosaurus era outro temnospôndilo do Triássico, e foi um dos maiores da história natural da Austrália. Com mais de 2 metros de comprimento, essa criatura se parecia muito com um crocodilo, com seu longo focinho pontudo, perfeito para capturar peixes e pequenos anfíbios. Apesar da falta de dinossauros do Triássico na Austrália, os répteis ainda estavam presentes e forneceram ao território um estoque persistente de criaturas terrestres para reforçar os ecossistemas. Estes eram os arcosáurios, répteis que estavam relacionados aos dinossauros, aves e crocodilos. Um desses arcosáurios era o Tasmaniosaurus, com pouco mais de 1 metro de comprimento. Este réptil tinha um crânio longo, semelhante ao de um espinossauro, e uma cauda afilada e sinuosa, fazendo com que parecesse uma espécie de iguana-dinossauro. Claro que não era um dinossauro, mas sua aparência primitiva e semelhante a um dragão torna a relação óbvia. O início do Triássico viu um dos maiores tetrápodes da Austrália da época fazer uma aparição, o Callicuchus. Este era outro arcossauriano basal, semelhante em forma a um crocodilo esguio de cauda longa. Era um gênero de Proterosuchide, um membro de um grupo que, em outros lugares, era representado por alguns dos predadores de emboscada mais poderosos do Triássico. O período Jurássico é quando começamos a ver os primeiros dinossauros aparecerem na Austrália, que surgiram em cena com formas e tamanhos espetaculares. O Ozraptor, por exemplo, era um pequeno terópode, aproximadamente da altura da cintura de um homem adulto médio, que foi surpreendentemente descoberto por 4 garotos da escola em 1967. Inicialmente acreditava-se ser um tipo de tartaruga extinta. Os ossos foram reavaliados na década de 90 e mais tarde proclamados como o osso da canela de um novo gênero de dinossauro terópode australiano.
Viveu cerca de 169 milhões de anos atrás, e dizer que as primeiras evidências da criatura aparecem no meio da era Mesozoica é, na verdade, o dinossauro australiano mais antigo conhecido, e o único terópode australiano que conhecemos do Jurássico até agora. O Ozraptor, no entanto, não estava de forma alguma sozinho, e compartilhou esta terra com um poderoso Rhodosaurus, um saurópode que media 5 metros de altura e 15 metros de comprimento. Embora os dois não vivessem juntos, o Rhodosaurus representa o saurópode mais antigo conhecido da Austrália. Este réptil gigantesco teria sido um navegador de vegetação de alto crescimento e teria que consumir uma quantidade obscena todos os dias para manter seu corpo massivo crescendo. A ideia de grandes manadas de rhodossauros movendo-se pelas florestas e planícies de inundação da Austrália Jurássica é certamente um pensamento que pode inspirar até mesmo os mais desapegados de nós da paleontologia e do mundo dos dinossauros. No entanto, não eram apenas os dinossauros que se faziam conhecidos ao longo do Jurássico. À medida que florestas de coníferas e samambaias surgiam em todo o continente e vastos rios cortavam a paisagem, novas criaturas estavam evoluindo para povoá-las. Uma dessas criaturas era o Siderops, um anfíbio temnospôndilo relacionado aos do Triássico. Com pouco mais de 2 metros de comprimento, ele se escondia sob o sedimento à espera de presas que passassem, qualquer coisa que coubesse em sua boca larga e estalante. Os peixes também estavam dando grandes passos em sua evolução no Jurássico da Austrália. Peixes de água doce, como o Archaeomyonae, estavam povoando os rios do final do Jurássico, nadando com barbatanas radiadas, o que lhes dava uma grande semelhança com muitas espécies de água doce dos dias atuais. Peixes. Como muitos outros locais na história da Terra durante o Cretáceo, a Austrália experimentou um grande impulso para os grandes répteis na Terra, no mar e no céu durante todo o período, que durou 79 milhões de anos desde o final do Jurássico até o início da Era Cenozoica, famosamente concluída pelo massivo evento de extinção provocado pelo impacto do asteroide Chicxulub. Dinossauros, plesiosauros, temnospôndilos, pterossauros e aves tiveram um incrível sucesso no Cretáceo australiano, e algumas espécies icônicas foram descobertas lá ao longo dos anos. Começando pelos dinossauros, o gênero mais famoso era o Metaburosaurus. Este grande dinossauro iguanodontídeo era um dos maiores herbívoros da época, medindo pouco mais de 8 metros de comprimento. Este dinossauro tinha uma estrutura facial muito peculiar. Seu focinho apresentava um enorme crescimento bulboso de osso na região nasal, que talvez permitisse ao dinossauro criar uma série de chamados estrondosos, semelhantes a trombetas, que talvez fossem usados para se comunicar, alertar ou atrair. Suas mandíbulas também eram extremamente poderosas, sugerindo que ele era capaz de arrancar seções de vegetação resistente, como as cicadáceas que cobriam as florestas australianas no início do Cretáceo. Outro herbívoro do Cretáceo inicial australiano era o Minmi, um pequeno dinossauro anquilosauriano blindado. Com 3 metros de comprimento, este navegador de vegetação de baixo crescimento se alimentava de sementes, samambaias e frutas, aproveitando a diversificação da vida vegetal em relativa segurança devido ao seu dorso fortemente blindado. A Austrália era uma área muito rica em dinossauros no início do Cretáceo, e nem todos os dinossauros herbívoros eram grandes e volumosos. Lelinosaurus era um pequeno dinossauro, Hypsolophodonte, com apenas 90 cm de comprimento, mas ostentava uma cauda 3 vezes mais longa que o resto do seu corpo. Ao longo dos anos, paleoartistas retrataram este dinossauro de muitas maneiras diferentes,
mostrando sua cauda sendo usada como uma forma de equilíbrio, uma escova de penas lanosas para aquecimento e até mesmo um dispositivo de sinalização semelhante a uma bandeira usado para alertar outros membros de seu grupo familiar sobre perigos iminentes. Lilinosauria era, na verdade, um dinossauro adaptado às condições polares. Neste ponto no tempo, Victoria, onde o dinossauro foi desenterrado, estava muito perto do Polo Sul. Como resultado, as florestas que ele habitava teriam experimentado longas temporadas de luz e escuridão, e esses pequenos dinossauros teriam que lidar com longos períodos de frio noturno por meses a fio. Como tal, provavelmente estava coberto por uma espessa camada de penas isolantes, e era provavelmente um corredor rápido para escapar dos predadores que se escondiam nas profundezas escuras das florestas de inverno. Ornitópodes como esses eram uma visão comum nas florestas do início do Cretáceo da Austrália, e várias outras espécies foram registradas. Atlas copcosaurus é um deles. Um pequeno ornitópode sem descrição, também de Victoria, nomeado em 1989. Era um pequeno herbívoro, com cerca de 2 metros de comprimento. Tem sido objeto de muita discussão ao longo dos anos, sobre se está mais intimamente relacionado aos Hypsilophodontes, como Lilinosauria, ou Iguanodontes, como Metabrosaurus. A partir de 2015, a última opção é mais comumente aceita. Os saurópodes continuaram a viver no Cretáceo também, em novas formas de titanossauros, como o Austrosaurus, que podia crescer mais de 15 metros de comprimento. Paleontólogos conhecem este dinossauro a partir dos restos de seu crânio e vértebras. E julgando por essa vértebra, podemos ver que o Ostrosaurus tem uma grande semelhança com o Rhodosaurus, o saurópode que encontramos no Jurássico. Suas vértebras não eram ocas, como as do titanossauro mais tarde, e não serviam para tornar o dinossauro mais leve, o que significa que o Ostrosaurus poderia muito bem ser um saurópode primitivo, que sobreviveu até tarde, um resquício de uma era passada. Os terópodes do Cretáceo da Austrália eram igualmente impressionantes. O dinossauro carnívoro mais notável dessa época e lugar foi o Australovenator, um megaraptoran de 6 metros de comprimento, descoberto pela primeira vez em Queensland e nomeado em... Não temos nada próximo de um espécime completo, mas os restos que temos nos contaram muito sobre como esse caçador vivia. Apesar do tamanho, era um predador de perseguição leve e rápido, que teria sido capaz de fechar rapidamente a distância entre ele e sua presa, antes de dar mordidas rápidas com suas mandíbulas leves. Suas mandíbulas eram alinhadas com dentes bem pequenos, e não teriam servido muito bem em uma situação de vida ou morte, no entanto. Em vez disso, preferia usar seus braços como arma principal, nas extremidades dos quais estavam dedos com garras curvas perfeitas para eviscerar um alvo. Suas 2 garras internas em cada mão eram a principal arma usada para essa tática, pois eram as mais longas e poderosas. No momento em que este vídeo foi publicado, Australovenidor é o maior terópode conhecido de toda a era mesozoica da Austrália. Como é o caso em todo o resto do mundo, os dinossauros não foram as únicas criaturas a povoar essa vasta extensão de terra no período Cretáceo. Outros répteis governaram ao lado dos famosos terríveis lagartos, mestres do mar e do ar. O mar continha um dos mais infames predadores náuticos de todos os tempos, um gigantesco pliossauro chamado Cronosaurus, nomeado após uma figura da mitologia grega chamada Cronos, que era o rei dos titãs e o deus do tempo. Um nome adequado, então, para uma fera tão formidável, agora perdida no tempo. Cronosaurus era um predador de pescoço curto, com enormes mandíbulas estalantes.
e 4 poderosas nadadeiras em forma de remo. E atrás dessas mandíbulas havia 11 metros de músculo e força. Ele era o predador topo de uma mar interior raso, conhecido como Mar de Aromanga, cerca de 100 milhões de anos atrás, no que é agora Queensland. Esta teria sido uma área muito fria no início do Cretáceo, experimentando gelo sazonal e temperaturas que ocasionalmente caíam para níveis de congelamento. Como tal, provavelmente era uma criatura volumosa, isolada por uma espessa camada de gordura para mantê-la aquecida nas águas frias. Sua principal presa provavelmente era um elasmosauro chamado Wolungasaurus, que por si só cresceu até cerca de 9,5 metros de comprimento. Teria sido uma presa difícil de capturar, devido à sua forma elegante e corpo aerodinâmico. Então, o Kronosaurus pode ter usado o elemento surpresa a seu favor, como um grande tubarão branco moderno que se esconde nas profundezas das ondas e só faz um movimento rápido quando é tarde demais para a presa perceber o que está acontecendo. Acima dos oceanos bravios, voavam os grandes répteis alados do Cretáceo australiano, os pterossauros. A Austrália pode reivindicar algumas espécies espetaculares, como o apropriadamente chamado Alcidraco, um pterossauro pterodactiloide, conhecido apenas por um fragmento de sua mandíbula inferior. Não se sabe muito sobre este acrobata aéreo, mas os cientistas podem estimar que, com base em pterossauros semelhantes descobertos em outras regiões, ele pode ter tido uma envergadura de cerca de 3 a 3,5 metros de largura, um tamanho semelhante aos albatrozes modernos, gigantes do oceano com a maior envergadura de todas as aves vivas. Isso ainda era ofuscado por seu companheiro pterossauro australiano, Anhanguira, um pterossauro costeiro que se alimentava de peixes e media 4,5 metros de ponta a ponta da asa. Nas florestas habitavam seres completamente distintos. Os anfíbios tennospôndilos continuaram a viver em Colazucas, um enorme predador de emboscada de 5 metros de comprimento que se escondia nos riachos e rios à espera de uma presa passante para se aproximar a uma distância de ataque. Teria sido um predador imponente para qualquer dinossauro que se aventurasse até os rios para beber água. As florestas cretáceas da Austrália também abrigavam pássaros primitivos, bem acima, no topo das árvores e a salvo da boca aberta do Colazucas. Nanantius era um exemplo de tal pássaro, embora muito basal. Seus cantos teriam preenchido as florestas da Austrália durante este estranho, frio e escuro período, enquanto voavam de árvore em árvore, capturando insetos enquanto prosseguiam. Como todos nós sabemos, a Era Mesozoica foi abruptamente interrompida pelo evento de extinção em massa há 66 milhões de anos. E os mamíferos e aves assumiram o trono de espécies dominantes dos grandes répteis. Os pterossauros, dinossauros não avianos e plesiosauros agora eram coisa do passado, e o mundo ficou com uma variedade de pequenas criaturas, vivendo nas florestas neotropicais da Paleoceno, Eoceno e Oligoceno da Austrália. Ao longo deste período, um elenco em constante mudança de estranhos monotremados e marsupiais começou a surgir, estabelecendo as bases para a única fauna endêmica pela qual a Austrália é famosa hoje. Uma das primeiras criaturas a aparecer foi Obdurodon, um parente extinto do ornitorrinco, com um bico maior e mais largo e uma tendência a se alimentar na superfície da água. Ele vivia em uma floresta tropical fluvial quente, muito diferente das florestas frias do Cretáceo. O mundo, em todos os sentidos da palavra, estava mudando. Mais tarde, uma série de novos marsupiais começou a surgir na época Oligocena, perto do final do Terciário.
Essas criaturas eram estranhamente semelhantes aos marsupiais modernos, mas ainda assim, nada remotamente parecido com eles existe na Terra hoje. Olhando para o topo das árvores, você poderia ter visto um nimbidon, uma espécie de wombat arbóreo, semelhante a uma preguiça. No chão, seguindo um farfalhar nos arbustos, você poderia ser capaz de avistar um Neuhelus, outro parente do wombat, mais adaptado a um estilo de vida terrestre com pernas mais longas. Uma visão ainda mais estranha era o namburu, um tipo de canguru antigo com membros anteriores estranhamente longos, muito mais parecido com um coelho em sua aparência. Essas eram florestas estranhas, cheias de vida, diferente de tudo que o mundo já havia experimentado. Agora chegamos à nossa última parada neste tour pelo tempo, a seção da Era Cenozoica, que contém as épocas Mioceno, Plioceno e Pleistoceno. Você pode estar familiarizado com algumas das estranhas criaturas que habitaram este tempo, pois foi o lar de alguns dos animais mais estranhos e extravagantes que o mundo já viu, criaturas que foram muito retratadas na paleoarte. O Neogeno viu muita diversificação entre os marsupiais, com criaturas como o Neroborictes, um tipo de toupeira marsupial com enormes garras para escavar. Bem acima, nas copas das árvores, vivia o Winiardia, um marsupial arborícola semelhante a um gato. Ecalta delta caminhava entre eles, um tipo de canguru-rato gigante que saltava pelo subbosque. No entanto, não eram apenas os mamíferos que estavam reivindicando esta terra neste ponto. Entre essas criaturas, caminhava Bulacornis, uma ave gigante incapaz de voar com mais de 2 metros de altura, com um bico enorme e volumoso. No Pleistoceno, a última parada nesta jornada, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Essa foi a época da grande megafauna australiana, uma série de grandes animais impressionantes que dominaram o continente ao lado do homem primitivo. Enquanto o hemisfério norte abrigava mamutes lanosos e rinocerontes, a Austrália presenciou o surgimento de alguns marsupiais seriamente estranhos. Os mais famosos desses são o Procopteron, o gigante canguru de cara curta, e o Diprotodon, um enorme parente do wombat. Esses animais devem ter habitado matagais e florestas abertas, muito parecidos com os da Austrália moderna, coexistindo com os primeiros habitantes Homo sapiens deste mundo insular isolado. O Palorquestes também estava presente aqui, uma criatura semelhante a uma preguiça terrestre, frequentemente referida como um tapir marsupial devido à sua estranha estrutura facial e andar quadrúpede. Entre os outros análogos marsupiais aos animais do continente, aqui estavam Zygomaturus, a resposta da Austrália do Pleistoceno ao urso, bem como Thylacoleo, um terrível leão marsupial com poderosos músculos e dentes cortantes, adaptados a um estilo de vida arbóreo carnívoro. No entanto, talvez fossem os répteis da época que eram os mais imponentes e mortais. O mais conhecido da época é uma criatura chamada Megalania, um tipo de lagarto monitor gigante que poderia crescer até 7 metros de comprimento. Isso é maior que um crocodilo marinho! O Nambi era uma espécie de cobra de 5 metros de comprimento nativa da época, nomeada após uma enorme cobra da mitologia aborígene. Era um caçador de emboscada à beira do lago, capturando prontamente grandes marsupiais que vinham à beira da água para beber. Quincana, por sua vez, era uma espécie de crocodilo que chegava a 9 metros de comprimento. Este réptil volumoso podia se gabar de ter pernas mais longas que seus contemporâneos.
o que significa que era adequado para uma vida fora da água por períodos prolongados de tempo, capaz de correr em rajadas curtas de velocidade considerável para emboscar a presa. No entanto, nem todos os répteis monstruosos eram tão perigosos assim, e esta terra era o lar de Miolania, uma espécie de tartaruga com cerca de 2 metros de comprimento, cujo crânio estava equipado com 2 grandes chifres para fins defensivos. Como os anquilossauros extintos e os gliptodontes sul-americanos, esta tartaruga carregava um enorme casco, protegendo-a de uma ampla gama de atacantes perigosos que habitavam a Austrália no Pleistoceno. Para completar, as aves do Pleistoceno, ancestrais distantes dos primeiros dinossauros, estavam entre as maiores da megafauna australiana. Geniornis e Dromornis eram enormes. Essas aves não voadoras, de pescoço longo e pernas longas, se sentiam em casa nos matagais e florestas da região, um gigante pré-histórico análogo aos emus do presente. A Austrália hoje é um país de habitats diversos e criaturas bizarras. Mas, como se vê, isso não é nada novo. O continente sempre abrigou muitas maravilhas do mundo natural. E enquanto permanecer isolado, como uma ilha gigantesca, longe do continente principal da Ásia, continuará sendo um dos lugares mais únicos para a vida selvagem. A Austrália moderna é um mundo natural diversificado, cheio de maravilhas descritas relativamente recentemente pela ciência ocidental. É, na verdade, o país número 1 do mundo para avistar animais endêmicos, ou seja, animais que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Tudo isso começou há milhões de anos atrás, com as incríveis criaturas pré-históricas que você ouviu falar hoje. Esta terra tem sido selvagem por muito tempo mesmo.